Olá, sejam todos bem-vindos para o nosso ano letivo de 2021. A grande maioria de vocês aí não foi meu aluno no ano passado. Eu sou o professor Cazé, professor de Geometria. Darei aula de Geometria para vocês, que é também a Matemática 2. Hoje nós vamos fazer uma pequena introdução com alguns conceitos básicos que nós vamos precisar ao longo do ano. Beleza? Então, vamos iniciar nossa aulinha. Acabou a moleza. Vamos lá. Bom, então como eu falei para vocês, nós vamos iniciar a aula de hoje falando dos elementos fundamentais. Os elementos fundamentais são ponto, reta e plano. Bom, e o que seria esse ponto, o que seria essa reta, o que seria esse plano que nós vamos definir nessa aula de hoje? Bom, primeiro que não dá para definir. A primeira coisa que a gente vai combinar é que ponto não tem uma definição, ele tem apenas uma noção intuitiva, porque todos os outros elementos geométricos podem ser definidos a partir do ponto. A partir do ponto eu posso definir uma reta, a partir da reta eu defino o plano, então o ponto origina tudo. Alguns autores de livros de geometria consideram esses três elementos como sendo primitivos: o ponto, o reto e o plano. Mas, na verdade, eles são fundamentais. Mas primitivo mesmo, só o ponto. Porque a partir do ponto você consegue definir todas as outras coisas. Bom, e o que seria então, como que a gente vai compreender o que é ponto? O ponto ele vai ser compreendido como sendo uma partícula de dimensão muito pequena, ou seja, de tamanho muito pequeno, tão pequeno que ele é desprezível. É como se ele não existisse, você não consegue medir, não consegue mensurar. Alguns objetos na natureza, eles fornecem para a gente a ideia de ponto, como, por exemplo, grão de areia da praia, da ideia de vários pontinhos, né? A estrela no céu. Quando você olha uma estrela no céu, você entende como sendo um ponto. E quando você olha uma constelação, um conjunto de estrelas, você nota que você tem ali um conjunto de pontos. Mas essa noção de ponto, ela é apenas intuitiva e também é relativa. Porque o que pode parecer não ser um ponto de perto, se você olhar esse objeto de longe, ele pode ser considerado um ponto. Como, por exemplo, um automóvel. Vamos imaginar um automóvel na garagem de casa. Quando você coloca o automóvel dentro da garagem, o automóvel é quase do tamanho da garagem. Então você tem que considerar muito bem o tamanho do automóvel para não bater nas laterais, não bater à frente, não bater atrás. Você tem que ter todo um cuidado com esse automóvel. Ou seja, você tem que estar atento às dimensões, ao tamanho desse automóvel. Porém, quando você pega esse mesmo automóvel e quer calcular a velocidade média dele num trajeto Rio-São Paulo, por exemplo, o automóvel saiu do Rio e foi para São Paulo, quer calcular a velocidade média. Nesse momento, a distância entre, como você está considerando uma distância grande, né, a distância entre Rio e São Paulo é muito maior do que o automóvel. Então você não considera o tamanho do automóvel, você considera o automóvel como sendo um ponto. O mesmo acontece quando você observa uma pessoa caminhando na rua. Se você estiver na rua próxima a essa pessoa, você vai ver uma pessoa. Mas se você estiver num helicóptero, por exemplo, sobrevoando, você vai olhar, você vai ver só um pontinho se deslocando. Porque dependendo da distância, você vai ver o objeto como apenas um ponto. Por isso que o conceito, além de intuitivo, é relativo. E o ponto ele vai ser representado por nós por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então a representação vai ser dada por letras maiúsculas. Exemplo. Esse pontinho vermelho eu vou chamar de ponto A.
Se eu estou nomeando, dando nome a ele de ponto A, esse A é maiúsculo. Vamos supor que agora eu tenho aqui um ponto azul e vou chamar esse ponto azul de ponto P. Esse P tem que ser maiúsculo. Eu tenho agora um ponto verdinho aqui, vou chamar esse ponto de ponto M. Esse M tem que ser maiúsculo. E assim por diante. Para nomear um ponto, dar nome ao ponto, nós utilizaremos letras maiúsculas do nosso alfabeto. Bom, e agora a gente vai falar da reta. A reta ela pode ser compreendida como um conjunto de infinitos pontos. Olha o que eu havia falado com vocês ainda há pouco. Nós estamos compreendendo, definindo a reta como sendo um conjunto de infinitos pontos dispostos lado a lado sobre uma linha. Isto é, se você vai colocando infinitos pontos um do lado do outro, se você conseguir colocar esses pontos alinhados, você tem o que nós chamamos de reta. E como são infinitos pontos, não para aqui, vai seguindo infinitamente. No entanto, essa é uma definição aceita. Tá? A reta é um conjunto de infinitos pontos, embora a reta seja um elemento fundamental. Ou seja, a partir dele você desenvolve outros conceitos. É um elemento fundamental, mas quando você utiliza essa definição, ele deixa de ser primitivo. Então, se eu disser que a reta é um conjunto de infinitos pontos alinhados, eu digo então que a reta não é primitiva, tá? Porque eu defini a reta a partir do ponto. Se o ponto é primitivo, então a reta é derivada do ponto, é secundária, né? Um elemento secundário e não primitivo. E como que nós vamos nomear essa reta? Bom, uma ideia, antes de nomear, vamos pensar na ideia da reta. A ideia da reta é de uma linha esticada. Você pegar um barbante, por exemplo, ou uma corda e esticar bem, você vai ver que ela vai estar alinhada. Então, esse objeto esticado nos fornece a ideia de reta. E como que nós vamos representar a reta? A representação da reta ela vai ser feita por letras minúsculas do nosso alfabeto. Por exemplo, se eu tenho aqui uma reta, essa reta verde eu vou chamar de reta R. Mas como a reta é um conjunto de infinitos pontos, é claro que existem pelo menos 2 pontos nessa reta. Existem, na verdade, infinitos. Se existem infinitos, existem 2. Vamos colocar 2 pontos sobre essa reta. Eu vou chamar isso aqui de ponto A, esse aqui eu vou chamar de ponto B. Então, temos aqui o ponto A e o ponto B. Então, que reta é essa? Qual o nome dessa reta? Quando eu nomear essa reta, se eu não quiser utilizar o nome R, essa reta R ela é equivalente, ou seja, tem o mesmo nome correspondente à mesma reta que passa pelos pontos A e B. É a reta que passa pelos pontos A e B. Como é uma reta, a gente coloca um tracinho em cima com seta para ambos os lados, para indicar que a reta ela é infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda. A reta ela não tem começo nem tem fim, tá? É infinita para ambos os lados. Vamos agora pegar uma outra reta aqui, uma reta vermelha aqui, ó. Chamar essa reta de reta T. É óbvio que nessa reta T passa infinitos pontos. Vou chamar esse pontinho aqui de ponto P, esse pontinho aqui de ponto G. Então, posso dizer que essa reta T, essa reta é a reta T, que é o mesmo que a reta que passa pelos pontos P e G. Colocamos a seta para ambos os lados. Uma outra indicação dessa seta é a seguinte: quando você troca a ordem desses pontos, P e G, por GP, a reta é a mesma. A reta que passa pelo ponto P e G é a mesma que passa por G e P. Então, trocar a ordem dessas letras aqui não tem problema algum. Isso significa, então, que no exemplo anterior, ao invés de escrever reta AB, eu poderia ter escrito reta BA, sem problema algum.
Bom, e agora a gente vai falar do plano. O plano ele pode ser compreendido como um conjunto de infinitas retas dispostas lado a lado, sem espaço entre elas. Então, imagina retas aqui dispostas uma ao lado da outra, sendo que essas retas não se cruzam, elas estão dispostas lado a lado. O que vai acontecer aqui? À medida que você vai colocando uma reta do lado da outra, você vai criando aqui uma superfície. Aqui a gente costuma desenhar assim essa superfície. Ora, que elementos que dão a ideia de plano? A ideia de plano, o plano pode ser compreendido intuitivamente como uma folha. Imagina uma folha de A4, uma folha dessa branca que a gente costuma utilizar aí na escola para fazer prova. Pega uma folha dessa e estende infinitamente para todos os lados. E aí você tem o quê? Que o plano, então, é uma superfície de dimensão infinita, porque ela se estende infinitamente para todos os lados. Porém, a espessura dela é zero, é como se não tivesse espessura. Ora, mas e como que a gente chega a essa conclusão de que o plano é uma superfície de espessura desprezível, que não tem espessura? Seguindo a sequência lógica da definição. Ó. Vamos voltar aqui na definição de ponto. O ponto não tem tamanho. Então, um ponto é um elemento que não tem tamanho. Ele é tão pequeno que não tem tamanho. Quando você define a reta como um conjunto de infinitos pontos alinhados. Então, a reta ela tem comprimento infinito, porque ela é infinitamente comprida. No entanto, ela não tem espessura, não tem largura, porque a largura dela é a mesma do ponto. Se o ponto não tem tamanho, a reta não pode ter espessura. Aí agora a gente está vindo e definindo o plano como um conjunto de infinitas retas que estão lado a lado, dispostas lado a lado, sem espaço entre elas e sem cruzar, uma ao ladinho da outra. Então, intuitivamente, se a reta não tem espessura, não tem largura, então esse plano não pode ter altura, não tem espessura também. Elementos na natureza que dão a ideia de plano é fácil a gente identificar. Quando a gente faz esse desenho aqui assim, para indicar o plano, observe que se você puxar tracinhos aqui, fica fácil visualizar que a gente tem uma mesa aqui. Essa superfície da mesa pode ser indicada como um plano. Se você olhar isso aqui de frente, virar a mesa, vai ficar algo mais ou menos assim. Isso aqui lembra muito o nosso quadro de escola, o quadro escolar, a borda do quadro. Então, a borda do quadro são pedaços de reta. A gente já vai falar sobre isso, sobre segmentos de reta. Então, esse quadro aqui ele também pode ser visto como um plano. Só que a gente não consegue representar o plano todo num papel ou em um desenho, porque o plano tem tamanho infinito. O que a gente desenha para representar o plano é apenas um pedaço do plano. Quando a gente pega uma folha de papel, a gente está pegando um pedaço do plano ali, e não o plano todo, porque o plano é infinito. Bom, nós sabemos como nomear um ponto, que é por letra maiúscula do nosso alfabeto. A gente sabe como nomear uma reta por letra minúscula ou por duas letras maiúsculas com uma seta dupla em cima. A gente sabe como representar também por dois pontos invertendo a posição deles. Olha, e como que a gente vai nomear um plano? Um plano como que a gente nomeia? O plano nós podemos nomear por 3 pontos entre parênteses, então seriam 3 letras maiúsculas do nosso alfabeto. Por exemplo, esse ponto aqui, vamos supor que isso aqui seja o ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C. Então, quando eu escrevo assim, plano ABC, eu estou me referindo ao plano que passa pelos pontos A, B e C. Ou ainda, nós podemos utilizar uma letra minúscula do alfabeto grego. Posso dizer que isso aqui é o plano alfa. As letras gregas que nós vamos utilizar, eu vou colocar mais à frente a tabelinha de 3 letrinhas só. A gente só vai utilizar alfa, beta e gama para não complicar a cabeça de vocês.
3 letras são suficientes para a gente trabalhar aí a geometria toda até o final do ano. Bom, agora nós vamos falar de segmentos de reta. Segmentos de reta, como o próprio nome sugere, é um pedaço da reta. Então vamos supor que a gente tem aqui a reta. Aqui eu tenho um ponto, vou chamar de ponto E. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto P. Vou dizer que essa reta, com seta para ambos os lados, eu vou dizer que essa reta é a reta S. Bom, como que eu represento a reta toda? Para representar a reta, essa reta toda, eu posso simplesmente colocar o nome S. Porque a reta eu chamei de S. Mas eu também posso dizer que isso aqui é igual, eu coloco o símbolo de igual com tracinho em cima para dizer que são coisas idênticas. Tá? Não que tem valores iguais, mas que são idênticas. A reta S é idêntica à reta que passa pelos pontos E e P. Eu posso representar por letras maiúsculas EP com uma seta de duplo sentido em cima. Se eu trocar a ordem EP e PE, não faz diferença, porque a reta que passa pelos pontos E e P é a mesma reta que passa pelos pontos P e E. E não existe outra reta que passa por esses dois pontos. Por 2 pontos passa uma única reta. Então eu posso trocar a ordem aqui dos pontos. Ó. Botar PE com seta de duplo sentido em cima. Agora vamos supor que eu queira representar só esse pedacinho da reta aqui, ó, que começa em E e termina em P. Então, esse segmento EP, ó, nós vamos representar da seguinte forma. Segmento, vou chamar de EP. Ah, professor, mas é a mesma anotação para a reta? Não. Na reta nós colocamos uma seta dupla. Aqui a gente coloca um traço. Por que um traço? É o segmento que começa em E e termina em P. Não tem seta aqui. É apenas um segmento. Mas o segmento que começa em E e termina em P é o mesmo segmento que começa em P e termina em E. Então, eles são idênticos também. Bom, agora nós vamos falar da semi-reta. Como o próprio nome sugere... Agora nós vamos falar de semi-reta. Como o próprio nome sugere, semi sugere ser metade. Reta, metade da reta. Olha, mas se a reta é infinita, como que uma coisa infinita vai ter metade? Existe. Nesse caso existe. Porque metade de uma coisa infinita também é infinita. Mas vamos pensar no seguinte. A semi-reta, ela tem início, mas ela não tem fim. Então, vamos pensar que eu queira, olhando para essa reta S, eu queira uma semi-reta que começa em P, que passa pelo ponto F e segue o destino dela infinitamente para cá. Ó. Como que eu represento isso? Essa semi-reta que começa em P e passa por F. P, F. Um tracinho em cima. Ah, professor, está confuso. Está muito parecido com os anteriores. Não. Parecido não é igual, tem diferença. Então, vamos pensar nas diferenças. Olha só aqui. Para a reta, você tem em cima um tracinho com seta dupla. Reta, vai para os dois lados infinitamente. Segmento, não tem seta, porque começa aqui e para aqui. PF. Essa semi-reta que começa em P e passa por F, ó, se começa em P, tem origem. Se tem origem, não coloca seta. Passa por F, mas para em F? Não para em F, vai direto. Se vai direto, bota a seta aqui. Agora vamos pensar
numa outra semirreta, só que agora ela começa aqui nesse ponto. Ela começa aqui nesse ponto F, passa por P, ó, e vem direto. Se passa por P, começa em F e passa por P, eu tenho que utilizar essas duas letras, mas cuidado. Nesse caso, a ordem das letras vai fazer diferença. Se o início é em P, se o início é em F, a primeira letra que você coloca é a letra F. Começa em F e passa por P. Começa em F, passa por P. Passa por P, mas não para, vai infinitamente. Então, tem uma seta em cima do P, ó. Começa em F, passa por P e segue direto. A mesma coisa poderia ser pensado se eu quisesse essa reta, essa semirreta que começa em E, passa por P e segue infinitamente. Observe o seguinte, a reta que começa em E e passa por P, nós já aprendemos a identificar. E, P, começa em E, passa por P, então a seta fica em cima do P. Agora observem que essa semirreta, ela segue por P, passa e vai direto, infinitamente. Então ela também vai passar por F. Então notem que EP e EF representam a mesma semirreta. A que começa em P e passa, que começa em E e passa por P, é essa aqui. Ela vem direto. Ó. A que começa em E e passa por F, vai fazer a mesma coisa, vai passar aqui e vai direto. Então elas são idênticas. Então, muito cuidado, porque você tem que analisar de onde está saindo essa semirreta e quais são esses pontos. Ó. O primeiro é a origem e o segundo é por onde ela passa. Na reta, o primeiro e o segundo ponto representam apenas passagem da reta. Ela passa por esses dois pontos aqui, ó. Ela passa apenas. No caso aqui do segmento, eu tenho origem e tenho fim. E no caso da semirreta, eu tenho origem, mas não tenho fim. Ela vai infinitamente para o outro lado. Bom, agora é a hora de fazer o exercício. Então você vai fazer esse exercício agora e na próxima aula a gente vai estar corrigindo ele. A gente vai corrigir esse exercício na próxima aula e falar de outro assunto. Ó, na figura abaixo, nomeie o que se pede em cada item. O item 1. A reta que passa pelos pontos F e P. O que é para fazer? É para nomear. Eu quero que você nomeie a reta que passa pelos pontos F e P. Ah, professor, e como que nomeia? Eu acabei de falar aí no vídeo. É só você voltar ao vídeo que você vai ver. Tá bom? Grande abraço para todos e até semana que vem com mais uma aula de geometria.